Eu acho que quase todos aqui têm conhecimento do livro dos Atos dos Apóstolos. Nesse livro nós temos o avanço do Evangelho, o triunfo do Evangelho. É como o Evangelho alcançou vários povos. Começando ali na cidade de Jerusalém, nós podemos acompanhar a marcha do Evangelho até a cidade de Roma. Jerusalém, no início do livro dos Atos dos Apóstolos, e terminando ali no capítulo 28, nós temos menção da cidade de Roma. E como o Evangelho prosperou e triunfou sobre as trevas. E várias pessoas alcançaram a salvação por fé no Senhor Jesus Cristo. Igrejas de Deus se estabeleceram em várias partes, em várias cidades. O apóstolo Paulo, ele vem a ser um dos homens-chave aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Grande servo de Deus. E ali no capítulo 13, nós lemos que, sendo recomendado a graça de Deus, ele começou a avançar com a mensagem do Evangelho, visitando outros países até. Sendo acompanhado por Barnabé e João Marcos, nós lemos como eles saíram da Antioquia da Síria e viajaram para a ilha de Chipre, e nós lemos como, enfim, acabaram na atual Turquia, numa região chamada Panfilia. João Marcos desistiu da viagem e voltou para trás. Barnabé, o apóstolo Paulo, continuaram. E nós lemos como nessa primeira viagem missionária, como se diz, eles visitaram a cidade de Antioquia, Pisídia. E nós lemos de uma visita ali na cidade de Icônio, Listra, Derbe. 4 cidades ali naquela região. E os 2 servos de Deus tiveram o privilégio de anunciar as boas novas de salvação em Cristo para as pessoas ali nessas cidades. E felizmente, várias pessoas alcançaram a salvação por fé no Senhor Jesus Cristo. Imagine-se também que igrejas de Deus se estabeleceram aqui nestas cidades. Antioquia, Pisídia, como se diz, também Listra, Icônio e Derbe. Aquela primeira viagem missionária, começando, vamos dizer, mais ou menos no ano 45, durou por mais ou menos 2 anos. Os 2 servos voltaram mais ou menos no ano 47 para Antioquia da Síria. E ficaram lá não poucos dias, nós lemos. Mais ou menos no ano 50, houve uma conferência importante ali na cidade de Jerusalém. Nós lemos dela ali nos Atos dos Apóstolos 15 e também aqui em Gálatas capítulo 2. Certas decisões foram tomadas ali naquela conferência a respeito dos novos convertidos dentre os gentios. Não era para colocar em cima dessas pessoas o jugo da lei de Moisés. Felizmente, que bom. Mais ou menos no ano 51, o apóstolo Paulo começou a sua segunda viagem missionária. Vamos terminar por aí. Porque nessa primeira viagem que ele fez, nós podemos perceber como Deus atuou e várias pessoas alcançaram a salvação por fé em Cristo. Mas depois da saída do apóstolo Paulo daquela região ali na atual Turquia, outras pessoas entraram. Vamos chamá-las de judaizantes. Quem sabe nós vamos usar o termo legalistas. Ou, quem sabe, nós vamos ouvir no estudo o termo falsos mestres. Esses homens entraram na tentativa de desfazer o trabalho do apóstolo Paulo e seu colega Barnabé.
E eles começaram a dizer para essas pessoas em Antioquia, Listra, Icônio, Derbe, que vamos chamar da região da Galácia, Galácia Sul. E eles disseram para esses crentes, esse homem Paulo, ele pregou uma mensagem razoável, mas não foi uma mensagem completa que vocês ouviram. Opa! Vocês têm de guardar a lei de Moisés para completar a sua salvação e para alcançar a santificação prática. Opa! Ele não falou assim? Pois é, ele não falou assim. Mas vocês têm que guardar a lei de Moisés. E coitados dos Gálatas, recém-salvos, foram facilmente persuadidos e acabaram recebendo esse ensino. E nós lemos, por exemplo, no capítulo 4, como esses crentes começaram a guardar certos dias, meses, tempos e anos. Isto é, dias especiais no calendário judaico. Ou seja, eles começaram a guardar a lei de Moisés. No capítulo 5, nós vamos observar, não vamos observar hoje, mas na nossa leitura em particular, nós vamos descobrir que os judaizantes agora estavam apresentando a circuncisão. Vocês têm que ser circuncidados agora. Opa! O apóstolo Paulo não falou conosco a respeito da circuncisão? Mas está escrito na lei de Moisés, Levítico 8. Vocês têm que guardar a lei e têm que ser circuncidados. Não lemos da circuncisão dos Gálatas, mas podemos imaginar que estavam ao ponto de serem circuncidados quando esta carta chegou. Eu acho que esta carta aos Gálatas salvou a situação lá na Galácia. Então, irmãos, pelo que eu tenho dito nesses poucos minutos, os irmãos que sabem, que estão por dentro das dificuldades do livro dos Gálatas, agora sabem, agora se deparam com a minha posição sobre a localização desses crentes. E eu vou dizer também que esta carta foi escrita depois daquela conferência em Jerusalém, no ano 50, e quem sabe foi escrito quando o apóstolo Paulo estava em Antioquia da Síria. Se não, esta carta foi escrita então na segunda viagem missionária. Quem sabe na cidade de Corinto até, mais ou menos no ano 53. Mas essas datas, essas coisas que eu tenho colocado diante de vocês são realmente suposições, porque não temos nada concreto aqui no Novo Testamento. Mas é bom saber, pelo menos ter uma ideia da sequência dos eventos aqui na vida do apóstolo Paulo e o progresso do trabalho de Deus. Assim, o livro das Gálatas, esta epístola talvez seja uma das primeiras epístolas paulinas. Se não é a primeira, vem logo depois de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, eu não sei se alguém vai levantar esse assunto daqui a pouco. Espero que não, simplesmente porque não temos tempo para abordar esse assunto a respeito da localização desses crentes em Gálatas Norte, Galácia Norte, Galácia Sul e assim por diante. Para as pessoas que estão reunidas aqui, talvez não seja de grande interesse. Mas aqueles que têm interesse nesses assuntos vão se aprofundar cada vez mais e pesquisar um pouco mais sobre esses assuntos em casa.
Então, a nossa epístola, 6 capítulos. Capítulos 1 e 2, nós temos a parte pessoal. Capítulos pessoais, vamos dizer. Nesses 2 capítulos, o apóstolo Paulo, ele teve que defender o seu apostolado. Ele teve que mostrar a origem da mensagem que ele pregava. Mesmo lá na Galácia. Eu recebi essa mensagem através de uma revelação diretamente de Deus. E ele queria mostrar também a sua independência dos demais apóstolos. E assim ele faz tudo isso nos primeiros 2 capítulos. Capítulos pessoais. O apóstolo Paulo, ele teve que falar sobre si mesmo. E um tipo de autobiografia. Capítulos 3 e 4, vamos chamá-los de capítulos polêmicos. Polêmicos. Nesses 2 capítulos, o apóstolo Paulo aborda o assunto da falsa doutrina. Ele entra na controvérsia. Ele trava guerra contra os falsos ensinos dos judaizantes. Então, nós vamos tratar de doutrina nesses 2 capítulos. O apóstolo Paulo está apresentando a verdade, defendendo o evangelho. Enfim, ele consegue mostrar o propósito da lei de Moisés. Capítulos 3 e 4. Hoje nós vamos estudar capítulo 3. Capítulos 5 e 6 são os capítulos práticos, onde o apóstolo Paulo trata do assunto da nossa espiritualidade e como nós devemos andar no Espírito e não embaixo da lei de Moisés. Então, temos os capítulos pessoais, capítulos polêmicos, capítulos práticos. Vamos focalizar agora no capítulo 3. Nós temos os primeiros 5 versículos. Vamos dizer, eu vou usar a palavra experiência. Nesses 5 versículos, nós temos 5 perguntas, 5 indagações. E o apóstolo Paulo está fazendo os Gálatas se lembrar da sua própria experiência, principalmente naquela hora da sua conversão. É bom levar pessoas em pensamento para aquele momento de conversão. O apóstolo Paulo, ele teve confiança na genuinidade da conversão dos Gálatas. E ele sabia que ele estava tratando com, vamos dizer, crentes verdadeiros, pessoas verdadeiramente salvas. Ele tinha confiança na conversão genuína dessas pessoas. E assim ele começa a dar instruções. Primeiramente, ele apela para a própria experiência dessas pessoas. A própria experiência. E ele levanta, como eu disse, 5 indagações. Em seguida, a partir do versículo 6 até 18, ele apresenta o grande exemplo de Abraão. Abraão. 9 vezes o nome dele aparece aqui nesta epístola. 8 vezes aqui neste capítulo, que nós vamos estudar hoje. Então, ele vem a ser uma pessoa-chave aqui no nosso capítulo. E vamos ter que falar e pensar nele. Todos sabem que no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus falou com ele, prometendo que ele seria pai de uma nação. E assim por diante. Deu várias promessas. Mas é interessante observar na nossa leitura, nesses capítulos aqui em Gênesis, a partir do capítulo 12.
que Deus renova essas promessas feitas a Abraão. Deus vem de novo para repetir as promessas. Às vezes ele acrescenta mais detalhes. E nós vamos estudar sobre isso, amados irmãos. Quem sabe não levando muito tempo, mas basta eu dizer neste momento que nós temos as promessas renovadas ali no capítulo 13, capítulo 15, 17, vamos incluir 18 e capítulo 22. E Deus renova essas promessas, confirmando-as, principalmente depois de uma crise na vida de Abraão. Eu acho que foi para tranquilizar o Abraão, para assegurá-lo da veracidade dessas promessas dadas para ele. Nós vamos ter que conversar sobre isso no decorrer da nossa reunião. Eu disse, versículos 6 a 18, nós temos o exemplo de Abraão. É verdade. Vamos dividir essa sessão em dois. Versículos 6 a 14, nós temos a palavra. 15 a 18, as promessas. Nessa subseção, nós temos 6 citações do Antigo Testamento. Como Paulo apela para o Antigo Testamento para confirmar as suas declarações. E na outra subseção, ele elabora o assunto sobre as promessas dadas para Abraão. A partir do versículo 19 até versículo 25, nós temos uma grande explicação. Explicação a respeito do propósito da lei. E Paulo, ele dá principalmente 2 motivos quanto à lei. Por que a lei foi dada? Para servir como tipo de cárcere, presídio, e para servir como aio. E nós vamos conversar sobre isso. Na última sessão, eu tenho intitulado essa última sessão dizendo que há enriquecimento. Enriquecimento. Versículos 26 a 29. Porque ele apresenta-nos a pessoa de Cristo nesses últimos versículos e ele mostra para nós as riquezas que nós temos nele, em Cristo. Todos sabem que no capítulo 2, versículo 20, nós temos algo precioso a respeito do Salvador. O Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. No capítulo 13, nós temos mais uma exposição a respeito da pessoa de Cristo, a sua obra sobre a cruz. Mas bem no final deste capítulo, ele levanta novamente a pessoa de Cristo. 5 vezes nós temos, nesses poucos versículos, menção da pessoa de Cristo e as bênçãos que nós temos nele. Começando com o fato que nós somos filhos adultos. Ali no versículo 26, filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Somos filhos adultos por adoção. O assunto de adoção, o apóstolo amplia no capítulo 4. Ainda ele diz que nós somos batizados, que nós nos revestimos de Cristo naquele evento do nosso batismo. E vamos conversar sobre isso também. Somos um em Cristo, não há distinção. Versículo 28. Ele termina o capítulo dizendo: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Nós somos da descendência espiritual de Abraão. E além disso, nós somos herdeiros conforme a promessa. Amados irmãos, o nosso coração
Se levanta em agradecimento diante de Deus, porque essas bênçãos são nossas neste momento. Que bom. Então, irmãos, vamos ter que falar sobre a lei. Esse assunto vai se levantar no decorrer do nosso estudo. 32 vezes nós temos a palavra lei em Gálatas. 15 vezes aqui no nosso capítulo. 15 vezes aqui no capítulo 3. Então, esse assunto se levanta. Lei. O que quer dizer essa palavra? Estudando essa palavra, nós temos 4 opções, principalmente. A lei se refere aos 39 livros do Antigo Testamento, às vezes, nas referências ali no Novo Testamento. Outras vezes, a lei se refere aos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Lei. Obrigado. Em terceiro lugar, a lei quer dizer regulamentos morais, civis e cerimoniais dados para Israel. A quarta opção é que lei se refere aos 10 mandamentos. Eu acho que a terceira opção se encaixa melhor aqui no capítulo 3. Aqueles regulamentos, normas, regras morais, civis e cerimoniais. E os judaizantes tinham interesse naqueles assuntos cerimoniais. Estavam animando os gálatas para guardar dias, meses, anos. Estavam pensando em circuncisão, mais uma cerimônia. Então, estavam tentando introduzir tudo isso. O Espírito Santo também se levanta aqui no nosso capítulo. 16 vezes nós lemos dele no livro, na epístola aos Gálatas. Começando ali no versículo 2, nós temos a primeira menção dele neste livro. E ele se levanta. E vai se levantar no nosso estudo aqui hoje. Então, irmãos, eu já tenho dado um pequeno esboço deste capítulo. Eu acho que o nosso estudo hoje terá um sabor evangelístico. Vamos guardar isso em mente, amados irmãos, porque tem pessoas não salvas aqui. E nós vamos tentar ajudar tais pessoas para entender, por exemplo, o propósito da lei. E vamos descrever o meio da salvação. Como um pecador pode alcançar a salvação? Está aqui no nosso capítulo. Também este estudo vai servir para confirmar-nos na fé, dando-nos mais certeza ainda da nossa salvação. Talvez haja aqui um recém-salvo e você não está ainda bem estabelecido na verdade. Tomara que este estudo ajude você. Mas também nós temos vários assuntos levantados aqui. Batismo, por exemplo. Vamos abordar esse assunto no decorrer do nosso estudo. Mas tem outros assuntos. Eu vou parar neste momento. Então, irmãos, eu acho que eu tenho dito o suficiente a respeito do livro de modo geral. Temos mais ou menos 30 versículos e temos agora 90 minutos. Sabem o que isso quer dizer? Nós temos apenas 3 minutos para cada versículo agora no nosso estudo.
Então, amados irmãos, eu falei aquilo só para deixar os nossos irmãos saber que não temos como nos deter muito em cada versículo. Nós vamos tocar levemente em cada versículo, tirando o máximo possível no tempo que nós temos. Então, irmãos, vamos aproveitar. No capítulo 1, versículo 11, nós temos o termo irmãos. O apóstolo se dirige diretamente para os seus leitores originais. Irmãos, capítulo 1 e 11. Mais tarde, aqui no nosso capítulo, de novo, ele fala em irmãos. Versículo 15, irmãos, como homem falo. Mas aqui no versículo 1, nós lemos, insensatos Gálatas. Uma expressão cheia de emoção da parte do apóstolo Paulo. Quer dizer, seu Lindsay, o fato de uma pessoa ser salva de verdade não dá garantia que não pode ser elogiado. Porque esta é a ideia fascinou aqui. Parece a ideia de transformar a mente, elogiar, fascinar com doutrina falsa. Então, nos ajude. Todos nós, então, temos que cuidar que nós podemos aceitar algo que não é segundo a doutrina de Deus. Estes falsos estavam chegando dizendo, mas a Bíblia diz. E diz, mas é do Velho Testamento. Exatamente. E trazendo ensino daquela parte da Bíblia para os nossos dias. E doutrina falsa. Exatamente. Esses Gálatas foram enfeitiçados, enganados, iludidos, até mesmo hipnotizados pelos oradores, os faladores eloquentes, quem sabe que vieram de Jerusalém e outras partes, apresentando a lei de Moisés para completar a sua salvação. E já que esses crentes não eram bem estabelecidos ainda na verdade, eles caíram, deram ouvidos para esse ensino falso e se desviaram, temporariamente, felizmente. Eu vejo que são culpados. Ele não diz coitadinhos. Mas, desculpe, seu Tomás, eu não ouvi. Eu disse que levam culpa. São culpados pela aceitação dos conceitos errados. Pois é. Leva culpa. Não se trata deles como coitadinhos. Não devia ter cedido. Devia ter se enraizado no Evangelho apresentado pelo apóstolo. Sim, aceito isso, seu Tomás, mas ao mesmo tempo eu digo que essas pessoas aqui se salvaram há pouco tempo, uma questão de anos, poucos anos, e não foram bem estabelecidas, porque devido à perseguição o apóstolo teve que fugir da cidade de Listra, por exemplo, da cidade de Icônio. Ele não tinha como ficar muito tempo nessa cidade por causa da perseguição. E isso deixou esses crentes um pouco, vamos dizer, menos privilegiados, porque não tinham recebido o ensino que o apóstolo queria transmitir para eles. Aceita, seu Tomás? Sim. Tudo bom? E a palavra insensatos indica que não tinham usado a capacidade que tinham para estudar o assunto e para evitar este erro. E neste sentido, então, tinham uma certa culpa. Eu concordo com o Senhor que eles não tinham tanto privilégio como outros, mas mesmo assim o fato que ele usa a palavra insensatos indica que deveriam ter pensado melhor. Tudo bom. Eu gostaria de ter ouvido o apóstolo Paulo pregar o Evangelho.
No final deste versículo nós lemos: perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Eu imagino, amados irmãos, que quando o apóstolo Paulo levantou-se para pregar o Evangelho, mesmo ao ar livre, ele pintou verbalmente um quadro gráfico da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Parecia que os ouvintes estavam vendo Cristo crucificado diante dos seus olhos. Nós precisamos pregar o Evangelho assim, amados irmãos. Nós devemos apresentar a pessoa de Cristo na sua glória. Nós devemos apresentar Cristo crucificado para os nossos ouvintes. Paulo não errou quanto à sua apresentação de Cristo como Salvador. Seu Lindsay, Paulo desenvolve uma argumentação aqui muito clara, com o propósito de provar que o pecador é justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo, nunca pela lei. O pecador é justificado pela fé. Nota 10, seu Alessio. Nota 10. Sim. Esse capítulo vai esclarecer esse ponto muito bem. E ele busca argumentos provando, lá do Velho Testamento, como Abraão foi justificado pela fé. Como um pecador hoje pode ser justificado diante de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. A lei só condena, não salva. Muito bem. Seu Carlos. Eu gostaria de perguntar como é que esses crentes aceitaram no seu meio esses falsos ensinadores? Comparando com o dia de hoje, por exemplo, entre nós aqui. Talvez seja... Como é que uma igreja local vai aceitar o ensinamento de alguém que nunca viu, não sabe quem é? Talvez seja assim, que os Gálatas, devido à sua cultura, à sua natureza, eram pessoas incautas e facilmente receberam o ensino de oradores. Tem pessoas que são facilmente enganadas. Tem pessoas assim, que ouvem e que aceitam sem perguntar. E também, eu creio que estes homens apresentaram a sua mensagem com bastante sutileza. Não chegaram dizendo, Paulo mentiu para vocês. Disseram, mas vocês podem ficar ainda mais espirituais. Assim, já se salvaram através da morte de Cristo, mas podem acrescentar mais coisas, podem crescer mais. E é uma mensagem que até podia agradar os ouvintes. E a gente podia entender que eles pensam, sim, que bom que ouvimos o Evangelho de Paulo, mas agora estamos indo além disso, estamos ficando mais espirituais. Muito bem, ótimo. Versículo 2, amados irmãos. Seu Lindsay, Sim? eles não chegaram lá dizendo que a doutrina era falsa, usando a lei de Moisés. Pois é. Então, Moisés era um homem de Deus. Isto? Exatamente. Versículo 2. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, aqui nessa segunda indagação levantada pelo apóstolo Paulo, ele faz os crentes retroceder em pensamento para aquele momento de conversão. O que aconteceu naquele momento? Vocês receberam o Espírito? Pois é. Vocês receberam o Espírito naquele momento pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pois é. Nós recebemos o Espírito
pela pregação da fé. Então, por que você está se desviando agora para as obras da lei? Vocês começaram confiando em Cristo. Mas por que vocês estão se desviando agora para as obras da lei? Essa segunda indagação era para deixar os crentes chocados, até mesmo envergonhados. Pois é, não dá para acreditar. Nós confiamos em Cristo para a salvação da alma e naquele momento recebemos o Espírito. Por que nós queremos agora fazer as obras da lei? A que vergonha da nossa parte. Então, a partir do versículo 6, ele vai comprovar o seu argumento se baseando na Bíblia, várias citações da Bíblia. Mas antes de chegar a este ponto, ele quer comprovar da própria experiência dos crentes. No passado, até versículo 4, e até no presente. Ele vai mostrar, mas examinando bem a sua salvação, o seu crescimento até agora, a operação divina entre vocês no presente, e tudo pela graça. Então, a própria experiência deveria ajudar. Exatamente. Faz tempo que aprendi alguma coisa, amados irmãos. A conversão genuína é a única coisa que vale. E alguém que confessa a salvação, vamos nos regozijar? Sim. Vamos dar tempo para essa pessoa se provar e se manifestar como crente mesmo. Então, irmãos, nós estamos tratando de um assunto de grande importância. E por isso a gente, depois de ouvir da salvação de alguém, a gente gostaria de perguntar para essa pessoa, como é que você se salvou? Não queremos ver uma pessoa enganada. Então, o alicerce, a conversão, tem que ser realmente verificado. Versículo, José? Solinza, nós temos que dar graças a Deus que ouvimos a verdade na sua pureza e na sua simplicidade. Mas está cheio nesse mundo da religião. Sim, somos salvos pela fé em Jesus, mas tem uma série de coisas para fazer, para obedecer, inclusive coisas ligadas com a lei, e usam a Bíblia. Então nós temos que dar graças a Deus que ouvimos a verdade na simplicidade e na sua pureza. Eu concordo plenamente com o seu José. Devemos dar graças a Deus por aquilo que nós temos ouvido. A mensagem do Evangelho na sua clareza. Eu digo alguma coisa, amados irmãos. Eu conversei com uma pessoa, eu não vou dizer onde. Eu acabei de relatar a minha história de conversão. Depois, essa pessoa me chamou ao lado. Você falou num momento definido de conversão na sua vida? Pois é, eu falei. Mas eu sou salvo. Mas eu não tenho um momento definido assim na minha vida. Pois, coitado. Imagine. E sabe alguma coisa? A pessoa que falou assim é considerado ancião numa igreja. E por isso nós devemos dar graças a Deus pela clareza da mensagem do Evangelho e devemos continuar anunciando essa mensagem na sua clareza. Versículo 3. Desculpe, irmãos, nós temos de prosseguir com esse estudo. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Há mais uma pergunta devastadora. Pois é, nós começamos pelo Espírito. Nós confiamos em Cristo, recebemos o Espírito e nós andamos no Espírito por alguns meses. E depois nós demos ouvidos para esses falsos e começamos a
confiar mais na carne e nos nossos esforços para obedecer à lei de Moisés? Para que loucura da nossa parte? Quem sabe temos que esclarecer o uso do termo pela carne. Sim, Daria para dizer por guardar a lei. E a carne se esforçando para guardar a lei. Não tem nada a ver com aquele outro assunto da carne, aqueles desejos errados que surgem no crente. Não é isso. E a carne, a pessoa fisicamente se esforçando para guardar a lei. Pela carne. muito bom, seu James. Seu Lindes, Sim, quem sabe a palavra-chave está no versículo 1. Quem vos fascinou para não obedecerdes à obediência, de não deixar os falsos nem o engano entrar em nossos corações, nem nas igrejas de Deus, é a obediência à verdade. O apóstolo Paulo apresentou a verdade, mas parece que eles não estavam tão convictos da doutrina da verdade que já foi apresentado, porque diz que já foi representado Cristo crucificado, e ali que eles tinham que colocar. Então, a maior defesa é nós ter convicção e a obediência à palavra de Deus. muito, muito bem. Muito obrigado, seu Cláudio. Então, 4. nestes versículos, seu Lindsay, nós temos vários fatos que, quem sabe, poderiam ajudar alguém que quer pregar o Evangelho. Versículo 1, apresentar destacadamente a morte de Cristo, que é o central da mensagem. Pregação da fé, versículo 2, nada das obras, nada de nós, mas a fé em Cristo que salva. E nos versículos que seguem, nós dependemos totalmente de uma obra do Espírito. Estes podíamos se lembrar, começamos com uma obra que o Espírito fez em nós. E, irmãos, quem sabe isto é que é a chave entre a conversão verdadeira e a conversão falsa. Olha, uma obra divina dentro da pessoa, usando a palavra. Tá? Obrigado, seu João. Então, a obra, nós podemos entender, eu acho, a expressão obras da lei, a pregação da fé. A pregação da fé. Esse termo se refere à mensagem que convida o pecador a exercer fé em Cristo para a salvação da alma. Tá? Versículo 4, então. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é, que isso também foi em vão? Mais uma pergunta, a quarta pergunta aqui. Evidentemente, os Gálatas tinham sofrido devido à sua fé em Cristo. Só precisamos ler no capítulo 13 e capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos. E nós lemos que os judeus se levantaram contra os servos de Deus e a mensagem que eles pregavam. Incitaram também outras pessoas para colaborar. Isso acabou gerando uma perseguição contra os servos de Deus e contra os crentes. Muitas pessoas sofreram. Mas quando os judaizantes entraram ali na Galácia, a fim de espalhar o seu veneno, esses crentes descobriram, ao começar a guardar a lei, sabe alguma coisa? Os nossos sofrimentos diminuíram. Não estamos sofrendo tanto agora. Pois é. Não estavam sofrendo porque estavam se acomodando, estavam se conformando mais e mais com a lei de Moisés. E os judeus não tinham mais motivo para perseguir tanto. Seu Lindsay, o nome de Abraão é mencionado aqui nesse capítulo 8 vezes. Isto? Fala-nos. Exatamente, 9 vezes na epístola, 8 vezes aqui. Então, irmãos, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito,
Aquele, pois, que vos dá o Espírito, Deus, e que obra maravilhas entre vós, falou pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E a quinta pergunta, deixando os Gálatas de boca aberta. Pá, que loucura da nossa parte. Pois é, quando nós ouvimos Paulo e Barnabé pregar o Evangelho, pá, nós gostamos. E sabe, para autenticar a sua mensagem, eles fizeram milagres. Pois é, nós não tínhamos dúvida sobre a veracidade da mensagem que eles pregavam. Aqueles milagres, prodígios, foram feitos por Deus mesmo, demonstrando que aquela mensagem que nós ouvimos era realmente de Deus. Pois é. Será que Deus fez isso pelas obras da lei, da nossa parte? Ou pela pregação da fé? Pois é claro, Ele fez isso porque nós confiamos em Cristo para a salvação da nossa alma, não pelas obras da lei. Para que loucura, por que nós nos desviamos? Os sinais e milagres seriam sinais de que a nova era já chegou. Aqueles sinais e milagres que autenticaram Exatamente, a nova era. Mais um sinal de que o tempo da lei já passou. Muito bem, muito bem. Eu disse que esses milagres autenticaram a mensagem dos servos de Deus, pois é. Mas sabe alguma coisa? Para mim era um ato de graça da parte de Deus. Sabe por quê? Os judeus procuravam sinais. Deus deu sinais através desses milagres. Para convencer os judeus, esses homens estão pregando a mensagem de Deus mesmo. Os milagres servem para autenticar essa mensagem divina. Não era para os judeus ter dúvidas, mas infelizmente tinham dúvidas. E pensando bem, podemos entender por que judeus precisavam de milagres, porque eles tinham a Bíblia, eles tinham o Velho Testamento, eles tinham certeza da existência daquele único Deus, podiam dizer, mas a nossa religião chegou de Deus. Então foi importante para eles ver estes milagres para autenticar essa nova mensagem que é também de Deus, tem que escutar. Muito bom. Versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Podemos imaginar que os judaizantes entrando ali na Galácia começaram a dizer para esses crentes: olha, o nosso herói é Moisés. Mas que líder, que grande homem. E Deus deu para ele a lei. E, consequentemente, a lei veio para nós. Então, temos de respeitar esse grande homem de Deus, Moisés, aquele que recebeu a lei. Tá bom, disse o apóstolo Paulo. Moisés era um grande homem, pois é. Vamos retroceder um pouco mais, uns 4 séculos, para Abraão, o pai da nação. Abraão. Sim, vamos examinar o meio de justificação que ele provou na vida dele. De que maneira ele alcançou a justificação? Pois é, nós lemos ali em Gênesis, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, que Deus fez promessas para ele. E que, sem duvidar, Abraão creu. E isso foi-lhe imputado como justiça.
ele foi justificado pela sua fé, depositada em Deus e naquilo que Deus disse. Mas lembre-se que Abraão viveu aqui neste mundo uns 400 anos antes da lei. E ele não foi salvo, ele não foi justificado pela lei. E podemos acrescentar, ele não foi justificado pela circuncisão. Mais ou menos 10 anos mais tarde, Deus introduziu a circuncisão. Mas quando Abraão foi justificado, a circuncisão nem existiu. Muito menos a lei de Moisés. Esse argumento aqui no versículo 6 foi um golpe de mestre. De que maneira um pecador pode alcançar a salvação hoje? De que maneira? É por fé no Senhor Jesus Cristo. É por fé, sem as obras da lei. O pecador chegando ao ponto de reconhecer: eu não posso me salvar a mim mesmo. Eu sou incapaz. Eu não tenho recursos próprios. Mas Cristo me amou de tal forma que sobre a cruz morreu por meus pecados. Eu sei que ele morreu por meus pecados, porque está escrito na Bíblia que Cristo morreu por nossos pecados. E já que ele morreu por meus pecados, eu aceito-o como meu Salvador. Eu confio nele para a salvação da minha alma. Eu torno a dizer que para nós hoje, a salvação, num certo sentido, é fácil de compreender, né? Como um pecador arrependido e fé em Cristo, no valor da morte dele. Mas será que os nossos ouvintes e muita gente estão compreendendo que a lei condena o pecador? A lei não salva. Não tem ninguém que guarde a lei, mas a lei mostra o pecado do pecador, o nosso pecado. E a lei conduz a Cristo, a toda a suficiência nele para salvar gratuitamente pela fé nele. Mas eu acredito que mesmo nossos ouvintes muitas vezes não entendem bem. Eu tenho que fazer algo. Isso está ligado com a lei. Exatamente. Será que Deus não nos tivesse levado a ouvir a verdade? Não estaríamos colocados num sistema religioso debaixo da lei, ou qualquer outro engano por aí? Já foi mencionado há pouco que devemos sempre dar graças a Deus, que Ele nos levou a ouvir a verdade pura do Evangelho. Senão estaríamos ainda no mesmo engano, nas mesmas trevas. Exatamente. Pois é, onde estaríamos nós hoje, seu Alessio, se não tivéssemos ouvido a verdade? Como o senhor acabou de dizer, bem, poderíamos estar observando normas e regras e leis, e pagando dízimo, e fazendo certas cerimônias para ganhar e merecer a nossa salvação. Seu Lindsay, olhando para esta epístola aqui, nós vemos que depois de ser salvo, o inimigo não deixa o crente em paz, mas ainda trabalha com astúcia. Pois é, seu Greg, é verdade. Justificação. Alguém está disposto a dar-nos uma explicação? Eu não quero estar falando aqui sempre. Tem dois aspectos. A palavra indica como um pecador culpado pode ser absolvido e assim ficar isento do castigo que os seus pecados merecem. Mas além disso, explica como Deus faz aquela pessoa uma pessoa justa e assim apta para entrar no céu. Isto, justificação. Deus declara aquele pecador
justo. Justo tanto quanto ele mesmo. Sabe? A justiça de Deus. Deus considera aquele pecador que crê em Cristo tão justo como ele está, como ele é no trono dele no céu. Então, simplificando o assunto, justificado quer dizer feito justo por Deus. Feito justo. Feito justo por Deus. É uma maravilha, meus irmãos. É um dos conceitos mais elevados quanto à nossa bênção em Cristo, a justificação. É mais do que perdão. Inclui perdão. Mas o fato que Deus declara aquele pecador justo. Justo mesmo. Então, irmãos, Abraão foi justificado mesmo 430 anos antes da lei. Então, isso serviu para convencer os gálatas, pois a salvação não vem pela lei, pelo menos. Abraão alcançou a salvação sem a lei. Versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Pois aqueles que confiam em Cristo fazem parte da descendência espiritual de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos espirituais de Abraão, da descendência de Abraão. Não somos judeus, mas imitamos o Abraão quanto à sua fé. Somos filhos dele, espirituais. Será que vemos isso em Lucas 19? Quando Zaqueu se salvou, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Muito bem, muito bem. Tornamos filhos de Abraão pela fé em Cristo. Isto dispensa em absoluto a circuncisão. Tu não te torna filho de Abraão através da circuncisão. Exatamente. Tu te torna filho de Abraão através da fé em Cristo. Isso é muito importante. A circuncisão era apenas um sinal externo, indicando a fé interna, vamos dizer. A fé é mais importante. Fé em Cristo constitui uma pessoa como filho de Abraão. No capítulo 6, nós lemos uma expressão interessante. Paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Filhos de Abraão. Eu não estou dizendo que a igreja é uma extensão de Israel. Nada disso. Mas somos o Israel de Deus, já que nós somos filhos de Abraão. Mas os judaizantes, De novo, os judaizantes insistiriam na circuncisão para se tornarem filhos de Abraão. Daí seriam filhos adotivos, não sendo da descendência física. A circuncisão os tornaria filhos adotivos. A fé em Cristo os torna filhos legítimos, filhos da fé de Abraão. Né? Excelente. Muito obrigado, Sr. Tomás. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, a Escritura, singular, 66 livros, mais ou menos 40 autores, e ainda nós temos aqui Escritura, no singular, a harmonia das Escrituras, a união das Escrituras. E realmente ele está personificando a Escritura. Para mim, aos olhos de Paulo, a Escritura equivale ao próprio Deus, o autor da Bíblia. Então, nós lemos a Escritura previsto que Deus, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro
o Evangelho. Esta é uma palavra interessante. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Então, em síntese, em resumo, Abraão ouviu a mensagem do Evangelho. Como assim? Deus disse para ele: todas as nações serão benditas em ti. Nessas poucas palavras, nós podemos entender que Abraão ouviu, em síntese, a mensagem do Evangelho. Foi uma maravilha. E ouvindo essa mensagem, Abraão creu para a justificação dele mesmo. Obras da lei e lei estão em nítido contraste com fé e justificação pela fé. Pois é, exatamente. Nós temos essa expressão aqui no capítulo 12, versículo 3. Todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações, além dos judeus, todas as nações gentílicas serão benditas em ti. E uma maravilha. Isso não ensina universalismo. Tem pessoas que dizem que, através dessa escritura, que todo mundo será salvo. Este versículo não ensina tal coisa. Mas ensina que há salvação para todo mundo. Todos podem ser salvos. Todos podem ser justificados. Mas para mim, amados irmãos, é uma maravilha. Deus escolheu Abraão. Foi um ato soberano da parte de Deus. Ele escolheu Abraão para ser pai de uma nação. Mas ele não fez isso para deixar os demais povos condenados. Não. Era o plano de Deus que essa nação escolhida, Israel, fosse um tipo de veículo de bênção para o mundo inteiro. Isso exalta a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Ao escolher Abraão, Deus tinha em mente a bênção do mundo inteiro. E o senhor concorda que, lamentavelmente, Israel falhou muito nessa missão? Falhou. E quem sabe deveríamos dizer alguma coisa sobre o perigo de nós falhar na mesma missão nos nossos dias, de alcançar outras pessoas com o Evangelho? Sim. Felizmente, seu James, essa falha é apenas temporária, porque a nação será restaurada e será ainda no futuro uma nação missionária no futuro. Um veículo de bênção para o mundo inteiro. Sim, mas nós podemos falhar, amados irmãos, porque Deus nos salvou para nós espalharmos a mensagem do Evangelho, para nós representarmos bem a pessoa de Cristo. Não falhemos, amados irmãos, na nossa missão aqui neste mundo. Seu Lindsay, sim? O sistema religioso do mundo faz distinção entre lei cerimonial e lei moral. Sim. Que fala na lei a lei moral e cerimonial. A lei aqui, colocar-se debaixo da lei. Nesse caso aqui, cerimonial, moral, civil. As duas coisas. Tudo bom. Sr. Lindsay, eu acho importante perceber que a escolha de Deus, no caso de Abraão, não significa a rejeição dos demais. Pelo contrário, a escolha de Abraão é para promover a bênção dos demais. Exatamente. Isso é muito lindo. Há muito mal entendimento, às vezes, na escolha soberana de Deus.
Muito bom, Simples. E também a escolha divina não eliminou a responsabilidade de Abraão confiar, crer pessoalmente. Exatamente. Vale a pena destacar isso também. Cada pessoa tinha a responsabilidade de exercer a sua fé no Senhor Deus, ali no Antigo Testamento. Irmãos, a justificação sempre era e continua sendo por fé. Por fé. Aqueles sacrifícios que o judeu levou para o tabernáculo, para o templo mais tarde, esses sacrifícios serviram para estimular fé. Fé em Cristo é o único meio de salvação e o meio exclusivo até de salvação. Eu acho muito bom o senhor dizer isso, seu Lindsay. Às vezes, eu já ouvi irmãos dizendo em estudo bíblico, até pregação, no Velho Testamento eram salvos pelas obras da lei e agora no Novo Testamento é pela fé. Isso não está certo, como o senhor explicou agora. Sempre foi pela fé. Exatamente. O assunto que o nosso irmão seu Alessio falou sobre o sistema do mundo que divide a lei em cerimonial e moral. Tal religião dando a entender que aqueles sacrifícios acabaram, mas que outros mandamentos permanecem até os dias de hoje. Convém nos lembrar que o mesmo sistema religioso não acredita no inferno. Pois é. Então, que adianta a pessoa guardar o sábado, guardar outros mandamentos da lei e pensar que quando morre está no esquecimento e que o inferno não existe? Pois é, pois é. Uma coisa completamente fora que talvez nem todas as pessoas saibam. Olham só pelo outro lado, né? Eles apresentando a Bíblia, falando inclusive na vinda de Cristo e tudo, mas escondendo esse fato primordial. Se o inferno não existe, então não tem finalidade nenhuma a pregação. Que astúcia, então. Que astúcia da parte deles. Então, irmãos, deixe-me falar um pouco mais. Eu sei que já estou falando bastante, mas o tempo voa. Versículo 9, nós lemos. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Não diz com o circunciso Abraão, com o crente Abraão. Com o crente Abraão. Aquele que confiou em Deus. Então, irmãos, nós que exercemos a fé em Cristo para a salvação da alma, nós somos benditos junto com o crente Abraão. Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, a lei foi dada para os judeus, e os judeus se colocaram embaixo da lei, e consideraram a lei como meio da salvação. Certos gálatas, mesmo sendo gentios, também começaram a se sujeitar à lei de Moisés, na tentativa de completar a sua salvação. Mas Paulo esclarece essas pessoas. Olha, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão se sujeitando a uma maldição. Como assim? Vocês estão se sujeitando a uma maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, aquela pessoa, colocando-se embaixo da lei de Moisés, considerando a lei como meio da salvação, tem que saber que tem a obrigação
de obedecer em todos os detalhes, em todos os pontos, a lei de Moisés. E você se sujeitando agora à lei, tem que fazer isso de tempo integral, até o final da sua vida. E falhando num ponto, a maldição vai cair sobre vocês. A lei abençoa os bons, a graça abençoa os maus, salva os maus. De novo, seu Alessio? A lei abençoa os bons, não tem nenhum. A graça salva os maus, os pecadores. Tá bom. A graça salva os maus, sim. Então, eles estavam falando da lei, mas se esquecendo da maldição da lei. Sim. E vemos isso nos nossos dias. Aqueles que falam tanto de guardar o sábado, a lei do sábado exige o apedrejamento daquele que não obedece. Então, eles não fazem isso. Eles deixam o lado da maldição. Eles falam muito do sábado, mas não estão obedecendo a lei completa do sábado. Pois é. Então, amados irmãos, será que todo mundo está entendendo? Aquela pessoa que se compromete com a lei de Moisés está assumindo uma grande responsabilidade. Essa pessoa tem que guardar tudo, senão a maldição vai cair sobre ele. Era para assustar os gálatas. Imagine, nós estamos tentando guardar a lei, mas nós nos esquecemos dessa maldição. Agora nós temos de guardar tudo. Tudo ou nada. Então, irmãos, a maldição vem pela lei, conforme o versículo 10. A justificação vem pela fé, conforme o versículo 11. Aqui nesse trechinho, como eu disse, ele cita o Antigo Testamento 6 vezes. A primeira vez, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. E uma citação de Gênesis capítulo 15. Todas as nações serão benditas em ti. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Deuteronômio 27, versículo 26. O justo viverá da fé. Abacuque 2, 4. Então, a justificação vem pela fé. A maldição pela lei, a justificação pela fé. Veja só como Paulo esclarece esse assunto muito bem diante dos Gálatas. Seu Lince. Sim, pode falar. Eu estava me lembrando de Romanos 10 e capítulo 4. Demos graças a Deus que a lei para nós se cumpriu em Cristo. Romanos 10 e capítulo 4, 5 e 6. Sim. Demos graças a Deus que a lei hoje para nós se cumpriu em Cristo. O homem que viver pela lei, o fim da lei ainda é Cristo. Muito bem. Pela justiça. Muito bem. Muito bem. Seu Lindsay, é importante dizer, nada nesta passagem está dizendo que a lei não foi perfeita. A lei tinha toda a perfeição divina. Deus a deu. É como instrumentos, quem sabe que o profissional vai usar, tudo certo. Mas o material que ele vai usar nesses instrumentos está bem estragado. O problema é que o ser humano não podia guardar a lei. Isto. E em vez da lei justificar, só confirmou a nossa condenação, que nós não tínhamos condições
para nos justificar. É importante dizer isto, porque às vezes eu penso, a pessoa, quem sabe, ouvindo isto hoje de manhã pela primeira vez, pode dizer, será que estão dizendo que o Velho Testamento estava errado? Não. Não. Romanos 3,19 é importante. Tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Sim, a partir do versículo 19 nós vamos aprender o propósito da lei. Romanos 7 descreve a lei como mandamento santo, justo e bom. Não podemos desprezar a lei. So, Lindsay, eu acredito que o irmão vai concordar que o Senhor Jesus Cristo não obedeceu à lei por nós, não cumpriu a lei por nós. O Senhor Jesus Cristo sofreu a maldição da lei na cruz. Sim. Para nos salvar. Exatamente. Há uma distinção aí. E assim Romanos 7, versículo 4 diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Quer dizer, através da morte dele sobre a cruz. E por isso que ficamos livres da lei. Muito bom. O justo viverá da fé? Viverá refere-se à vida espiritual? Então, Abraão tinha a vida espiritual ao exercer fé no Senhor Deus. O justo viverá. Não está se referindo ali à vida física, mas à vida espiritual. O justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. E já comentamos sobre isso. A obrigação da pessoa para guardar toda a lei, querendo alcançar a salvação. Mas como o seu João disse, ninguém tem como guardar a lei de Moisés. Por quê? Somos pecadores. Pecamos. É a nossa natureza pecar. Não temos como guardar a lei. Mas nós lemos, como o seu Tomás disse, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, irmãos, o judeu, aqueles que se colocam embaixo da lei como meio da salvação, estão sujeitos à maldição. Mas como é que eles vão poder se livrar da maldição? Através de Cristo. Nós lemos que na cruz, Cristo nos resgatou. Paulo diz, Cristo nos, ele fala como judeu, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Resgatar tem o sentido de pagar uma conta que o pecador não teria condições de pagá-la. Exatamente. Outro assumiu o seu lugar, a sua culpa. Essa palavra resgatar tem o sentido de livrar por meio do pagamento de um resgate. Cristo pagou o resgate sobre a cruz. E aquela pessoa sujeita à maldição da lei, agora está livre da maldição. Então faz-nos lembrar de 2 Coríntios capítulo 5, que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Então, o que aconteceu lá sobre a cruz? Deus tratou com o seu filho como se fosse o pecado. Como se fosse o pecado. Neste versículo, Deus tratou do seu filho como se fosse transgressor da lei. Como se fosse. Ele era santo, nunca transgrediu. Mas ele tomou o lugar do pecador sobre a cruz. E foi feita maldição. Seu Lindsay, só falando daquele versículo em 2 Coríntios capítulo 5,
Vários dos nossos irmãos têm o costume de dizer que Cristo se fez pecado por nós, mas não é isso que o versículo está dizendo. Eu creio que é uma expressão bem errada. Cristo foi feito pecado por nós. O versículo diz, o fez, Deus o fez pecado por nós. Então, bem como o senhor explicou agora, Deus tratou do seu filho como se fosse o pecado. Mas não deveríamos usar a frase, ele se fez pecado por nós. Está errado. Para mim, o sentido ele se fez, foi o sacrifício por nossos pecados. Se colocou em nosso lugar. Muito bom. Como nosso substituto. Exatamente. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Como se chama a bênção de Abraão? Justificação. Para que a justificação chegasse aos gentios por Jesus Cristo. É para que pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. 2 vezes nós temos a expressão para quê? Para quê? 2 resultados da morte de Cristo sobre a cruz. O primeiro resultado, que a justificação chegasse aos gentios. O segundo resultado, que o Espírito Santo fosse recebido pelas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, devemos refletir no fato que, no momento da nossa conversão, recebemos o Espírito Santo. Quem sabe você não ficou cônscio desse fato, mas você recebeu o Espírito Santo no momento em que você confiou em Cristo. Não sentiu o Espírito Santo entrar no seu corpo, mas ele entrou. Diz aqui, recebamos a promessa do Espírito, o Espírito prometido. Em Joel, capítulo 2, versículo 28. Até o Salvador falou, prometeu o Espírito Santo estando ele no cenáculo. A promessa do Espírito é exclusivamente o recebimento dele ou o fato que ele é o selo da herança eterna? Ele é o selo da nossa herança. Então inclui isto? Inclui. Versículo 15. Irmãos, como homem falo, isto é, estou usando raciocínio humano. Se o testamento de um homem foi confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Agora ele está meramente falando sobre o último pedido de um homem, testamento de um homem, a respeito dos seus bens e propriedades, a respeito, vamos dizer, a distribuição dos mesmos depois de sua morte. Ele escreve uma lista de pessoas que serão beneficiários, recebendo parte dos seus bens e propriedades depois da sua morte. Uma vez assinando esse testamento, quem sabe indo para o cartório, a fim de carimbar tudo, diz aqui, ninguém tem como anular nem acrescentar alguma coisa. Nós entendemos isso perfeitamente. Bom, vamos prosseguir então. Seu Lindsay, só ainda um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? Para mim, o que nós temos em Efésios 1:13 explica bem quando recebemos o Espírito Santo, né? Eu só vou ler, porque tem muita confusão nesse mundo hoje. Diz aqui, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então, naquele exato momento, ouvindo a palavra de Deus, o evangelho, e crendo, ele foi selado, ele recebeu o Espírito Santo. Exatamente. São versículos apropriados para ler. Então, ele usou a ilustração de um testamento no versículo 15. Agora ele fala sobre as promessas, que basicamente ele usa a mesma palavra,
promessas do testamento, basicamente significa a mesma coisa aqui na mente do apóstolo Paulo. Ele diz aqui, ora, as promessas foram feitas a Abraão. E já que Deus fez essas promessas, ninguém tem como anular, nem acrescentar alguma coisa. Deus fez essas promessas. Fez essas promessas para Abraão e a sua posteridade. Isso é interessante. Paulo explica, não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de um só, como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, o versículo está dizendo, quando Deus fez aquelas promessas para Abraão, Ele fez as mesmas promessas para Cristo. Duas pessoas são envolvidas aqui. Deus fez promessas imutáveis, inalteráveis para Abraão e a sua posteridade, e agora Paulo está interpretando isso como Cristo. Se não tivéssemos esse versículo aqui, não íamos saber que Moisés, escrevendo lá em Gênesis, tinha isso em mente. Acho que Moisés não tinha isso em mente ao escrever, ele não sabia. Mas Paulo está esclarecendo o ponto para nós. Então, Deus fez essas promessas para Abraão e para Cristo. É só isso que o versículo está dizendo. Ele argumenta aqui de uma maneira que ele anula um argumento que poderia vir de algum elemento judaizante quanto à posteridade. Então, a posteridade seria Cristo e aqueles que nele crescem. Exatamente. Todo mundo está entendendo? Posteridade, essa palavra no singular, refere-se exclusivamente para Cristo. Deus fez a promessa para Cristo, tanto quanto para Abraão. Sr. Lindsay, temos um exemplo aqui da importância de cuidar a nossa maneira de estudar a Bíblia. Pois é. A diferença entre singular e plural aqui se torna doutrina. Exatamente, Sr. João. Eu estava pensando sobre Mateus 23, se não me engano. O Salvador usou o tempo de um verbo para ensinar doutrina. Eu sou o Deus de Abraão, não eu era o Deus de Abraão. Então ele ensinou a ressurreição, a doutrina da ressurreição, só por causa do tempo do verbo. Então, para os jovens aqui hoje, como é necessário estudar a Bíblia com cuidado, notando o tempo do verbo, notar quando é plural, quando é singular, porque tudo tem significação. Pois é, Sr. João. Isso é muito precioso, muito bom, sim. Então, irmãos, versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Isso que simplesmente quer dizer que essas promessas feitas por Deus a Abraão e a Cristo, lá em Gênesis capítulo 12, e também 13, também capítulo 15 e assim por diante. Essas promessas são imutáveis. Ninguém tem como modificar. Foi Deus que falou. Ninguém tem como anular, invalidar essas promessas. Pois é. E agora ele diz, quando Deus introduziu a lei, 430 anos depois de Abraão, a lei em nada modificou, nem invalidou as promessas feitas para Abraão. Pois é, dá para entender isso, disseram os Gálatas ao ler isso pela primeira vez. Essas promessas, a base da fé de Abraão, não foram anuladas pela lei de Moisés.
A lei de Moisés é outra coisa, outra entidade. Não tem nada a ver com as promessas. Versículo 18. Por quê? Se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. É justamente isso que estou dizendo. Que a lei de Moisés em nada modificou, nem anulou, nem invalidou as promessas dadas para Abraão. Abraão foi justificado pela fé nessas promessas que Deus deu para ele. Então, irmãos, aqui houve um testamento e segue-se a herança. Testamento, depois a herança. Pois é, eu acredito que a justificação faz parte dessa herança aqui. Mas tem tantas outras bênçãos, mas a justificação nesse contexto é um bom substituto para a herança. Versículo 19, nós entramos aqui numa outra seção. Logicamente, os gálatas iam dizer, então, a lei em nada modificou as promessas feitas para Abraão. Pois é. Então, por que Deus deu a lei? Se não é como meio da salvação, por que Ele deu a lei? Então, o apóstolo Paulo se sente obrigado a abordar esse assunto, o propósito da lei. Vamos examinar. Logo, para que é a lei? Foi ordenado por causa das transgressões. A lei foi dada para que o pecado se tornasse transgressão. Todo mundo entendeu? A lei foi dada para que o pecado se tornasse transgressão. Teria que, quem sabe, explicar a diferença entre a palavra pecado e transgressão. Havendo uma lei escrita, aquela pessoa que infringe sabe perfeitamente, eu acabei de quebrar a lei, então eu sou transgressor. Então, por isso, desculpe, Sr. João, por isso em Romanos 4:15 nós lemos, onde não há lei, também não há transgressão. Não diz não há pecado, pecado sempre existe, mas onde não há lei, também não há transgressão. De uma maneira bem simples, uma ilustração. Na Irlanda, me lembro, vizinho nosso tinha problema com os rapazes tirando as maçãs, etc., da horta, atrás da casa. Era pecado. Ele colocou uma placa bem grande. Alguém entrando aqui, eu vou chamar a polícia. Alguém entrando depois estava transgredindo porque tinha algo escrito lá para mostrar que era errado. Esta diferença, tudo era pecado, mas a transgressão porque tinha uma lei aí dizendo não fazer. O senhor entrou para pegar? Nunca. Tá bom. Tudo bom. Então, irmãos, lemos mais uma coisa. Que a lei era temporária. Como assim? Diz aqui, até que viesse a posteridade. E agora nós sabemos que a posteridade refere-se a Cristo. Até que viesse o Senhor Jesus Cristo, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. E nós sabemos como Deus lá no Monte Sinai, servindo-se de anjos, entregou a lei para Moisés. Houve necessidade de um intermediário. Anjos e Moisés. Aqui nesse caso, Moisés. Ele é o medianeiro aqui neste versículo, Moisés. Mas sabemos que os anjos foram envolvidos também. Então Deus deu a lei por meio dos anjos e Moisés. Mas quanto às promessas, versículo 20. Ora, o medianeiro não o é
de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. Isso quer dizer, quando Deus deu as promessas, não houve necessidade de intermediário. Por quê? Era um concerto unilateral. Deus era o único contratante nesse concerto das promessas. Não houve necessidade de um terceiro. Isso mostra a superioridade das promessas. Porque houve necessidade de intermediário no caso da lei ser dada. Então, irmãos, é um pouco mais complicado aquilo, mas eu disse o suficiente. Vamos prosseguir. 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dado fosse a lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Exatamente. Agora nós entendemos isso. « 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, temos aqui o primeiro propósito da lei. Serviu como prisão, encerrou todo debaixo do pecado. Essa palavra encerrou é traduzido colheram, em Lucas capítulo 5. Colheram uma grande quantidade de peixes numa rede. Então, o pecador se sente encarcerado, ou pelo menos deveria se sentir encarcerado ao contemplar a lei. A lei me prende, a lei me tranca, eu não tenho liberdade, não há meio de escapar. Eu me sinto encerrado. Eu não posso gozar da liberdade. Eu não tenho liberdade. Eu me sinto restrito. Será que alguém aqui está se sentindo assim? Observando a lei? E você descobre que você não tem liberdade? Você está encerrado debaixo do pecado? A palavra todo, em versículo 22, abrange quantos? Todo mundo? Sim. Isto é importante dizer. Acredito que Deus deu a lei a Israel. E o fato de Israel, como exemplar, falhou. Parece que abrangiu toda a população do mundo. O fato de Israel falhar, todos nós falhamos, a lei não podia nos ajudar. Então, a segunda parte do versículo entra em vigor. Há possibilidade, então, para todo mundo se justificar em Cristo. Israel serviu como amostra. A nação falhou. Se eles falharam, segue-se que certamente nós íamos falhar também. Seu Linzer, sobre a palavra crente, né? Sobre a palavra crente? Crente. Há um abuso no mundo hoje dessa palavra crente. Pois é. Mas o crente da Bíblia é aquela pessoa genuinamente salva. Enquanto ele não é salvo, não tem certeza, não é crente. Exatamente. É um ouvinte. Exatamente, seu José. Crente quer dizer aquele que crê em Cristo para a salvação da alma. Sim, a lei veio e ficou só até Cristo, a posteridade. Versículo 23 ajuda-nos a entender versículo 22 um pouco melhor.
Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Isso quer dizer, irmãos, o pecador, observando a lei como meio da salvação, de repente se sente prendido, encarcerado, numa prisão, encerrado, sem liberdade, sem meio de escapar. O que vou fazer? Eu me sinto restrito aqui. Eu não sei. Olha, enfim, por causa de tudo isso, esse pecador, ouvindo de um grande libertador, certamente estaria pronto para dar as suas boas-vindas para ele. Então, Deus guardou a nação embaixo da lei. Era para aquela nação gemer por causa da falta de liberdade. Mas quando, enfim, o libertador veio e nasceu em Belém, era para aquela nação abraçar. Que bom que o libertador veio para nos libertar, para nos livrar dessa prisão da lei. Mas, infelizmente, só poucas pessoas apreciaram o Messias, o Senhor Jesus, o libertador. O versículo 23, ele vai explicar agora através de uma ilustração, do versículo 24 e 25. Uma ilustração. Sim, vamos prosseguir até ali. Mas alguém tem uma pergunta sobre versículos 22, 23? Antes que viesse a fé, eu acho que refere-se à vinda da revelação completa do Evangelho. Sim. Na pessoa de Cristo. Sim. Isto? Seu Luiz? Ainda pode no versículo 22? Sim. Não, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Eu ainda vou aproveitar a explicação sobre a transgressão, porque certamente muitas pessoas ficaram em dúvidas, porque pecado, eu pensei que pecado era transgressão, né? Mas nós temos várias espécies de pecado. Temos espécie de transgressão, de iniquidade, de impiedade, e assim por diante. Tudo é pecado. Sim. Então, alguém pode ficar com dúvida e talvez o senhor possa ampliar isto. O que é pecado, então, que não seja transgressão? O pecado em si quer dizer errar a marca. Pecado. Errar a marca. Mas transgressão é mais um aspecto da mesma coisa. Mas a distinção específica tem a ver com a existência de uma lei. Então, vamos imaginar o nosso país sem limite de velocidade. Seria pecado andar no centro da cidade em 100 km por hora, porque facilmente podia matar pessoas. Seria pecado. Mas sem a existência da lei, do limite, não seria transgressão. Tá bom, exatamente. Eu acho que todos entenderam que o seu João não entrou lá no pátio para apanhar a maçã, né? Mas o que eu queria destacar é o aspecto, além da transgressão, nós temos pecado. Porque o que o senhor James acabou de explicar é o pecado na espécie de transgressão. Mas o pecado é um gênero, pegando ainda o gancho do português, né? O gênero é pecado. Então nós temos transgressão, temos várias espécies. Sim. É isso que eu quero dizer, para aqueles que não, quem sabe não pegaram todo o sentido da palavra. Isto é, tudo bom. Iniquidade, mais uma palavra, sabe? Iniquidade, maldade. Então, irmãos, tem o segundo propósito da lei. Era para servir como aio. Versículo 24. Aio. Que refere-se a um guarda
guardião. A palavra mais adequada seria ama rigorosa. Nas famílias abastadas romanas, normalmente havia um escravo, pelo menos empregado, que tinha a responsabilidade de acompanhar o menor, a partir dos seus 6 anos até 16 anos. Aio. Ama rigorosa. Acompanhando o menor, indo para o colégio, era para disciplinar, treinar e educar esse menor. Saindo do colégio, era para acompanhar o menor de volta para casa. O aio tinha a responsabilidade de disciplinar, corrigir, repreender, treinar, educar. Assim era a função da lei. Era para corrigir, repreender, disciplinar, treinar, educar a nação de Israel. Tá? Sim, talvez não seja a palavra adequada aqui nesse contexto, mas existe essa palavra. Mas aio não quer dizer salvador. Longe de ser salvador. A lei não foi dada para salvar. Foi dada para disciplinar, para destacar o pecado, para chamar a atenção às falhas, nesse caso do menor. Sim? Só 2 palavrinhas. Falar no final, mas talvez não dê tempo. Só ler o versículo 21 do capítulo 2, que eu acho que ajuda o assunto aqui tratado. Diz o seguinte: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Eu acho que resume bem o assunto aqui. É um versículo muito apropriado. Tá. E outra coisa que quer dizer, os judeus no tempo do Senhor Jesus gloriavam-se de serem filhos de Abraão, e eram, na verdade, filhos na carne. Mas nós, os crentes hoje, somos filhos de Abraão espiritualmente. Eu acho que é uma grande verdade que deve nos alegrar. Esse assunto vai se levantar ainda. Sim, seu Laudolino. Ser da descendência física de Abraão não era grande coisa. Tinha os seus privilégios, conforme Romanos capítulo 9. Tinha grandes privilégios. Mas o que vale é ser filho espiritual de Abraão. Exercer a mesma fé como Abraão. É isso que vale para a salvação. Descendência física não vale para a salvação. Ser da descendência espiritual, exercendo a mesma fé como Abraão, vale muito para a salvação da alma. Então, irmãos, vamos concluir esse capítulo. Versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para Cristo. Vamos deixar fora nos conduzir para Cristo. De novo, destacando a natureza temporária da lei. Para que pela fé fôssemos justificados, confiando em Cristo. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Pois é. Uma vez essa menor alcançando a idade de maioridade, 16 anos, não havia mais necessidade para o aio. O aio se sumiu da vida do menor. Então, irmãos, quando Cristo veio, e nós abraçamos o Salvador, nós confiamos nele para a salvação da alma, se some o aio, a lei de Moisés, se some. Não tem mais responsabilidade, não tem mais autoridade na nossa vida. Veja só o argumento de Paulo. Vamos prosseguir. Versículo 26.
Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pá, que expressão lindíssima. E uma afirmação. Todos sois filhos adultos de Deus. Vocês não são menores, precisando de um aio. Vocês já alcançaram a maioridade. Vocês são filhos adultos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Nós podemos nos deter aqui neste versículo para nos regozijar, que nós somos filhos adultos de Deus, por adoção. Esse assunto se levanta, como eu já disse no capítulo 4. Porque todos quantos fomos batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ele chama nossa atenção para o nosso batismo nas águas, por imersão. Naquele momento nós nos identificamos com Cristo, publicamente e simbolicamente, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Ou seja, nós nos revestimos de Cristo nesse momento, identificando-nos com Ele nesse ato simbólico. Eu já falei sobre o menor precisando de um aio. Quando o menor alcançou a idade de 16 anos, houve uma festa naquela família. E esse menor ganhou uma túnica, chamava-se de toga. E por alguns dias se vestia dessa túnica. Ele andando na rua, todo mundo tinha como dizer, ele é maior agora. Ele não precisa da aio. Ele é maior. Ele está se servindo daquela toga. Então, irmãos, quando nós fomos batizados nas águas, nós nos revestimos de Cristo. Consequentemente, todo mundo testemunhando do nosso batismo tinha como dizer, ele acabou com o aio, com a lei. A lei não tem mais responsabilidade sobre ele. Eu me admiro dos argumentos de Paulo aqui nesse capítulo e como ele conseguiu transmitir a verdade para os Gálatas. E nós lemos aqui no versículo 28, nisto não há judeu nem grego, não há distinção de nacionalidade, não há distinção quanto a vamos dizer, não há distinção social, servo e livre, não há distinção pessoal, macho e fêmea. Nessa nova entidade, o novo homem, como nós lemos em Efésios, não há distinção. Todos somos iguais. Não há distinção de nacionalidade, não há distinção social, não há distinção pessoal. Somos um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência espiritual de Abraão. Isso é lindíssimo também. Somos descendência espiritual de Abraão. Consequentemente, herdeiros, conforme a promessa. Amados irmãos, temos pouca ideia das riquezas que nós temos. Pensando nessa herança, justificação faz parte da herança. Mas nós lemos em 1 Pedro que a herança está sendo guardada nos céus. E nós, entrando no céu, vamos tomar posse dela. Que Deus nos ajude a apreciar as riquezas que temos em Cristo. Eu acho que os Gálatas, depois de ler esse capítulo, começaram a dizer, nós somos loucos mesmo. O apóstolo tinha razão, chamando-nos de insensatos. Vamos largar esses falsos mestres que estão se infiltrando entre nós. Não vamos dar mais ouvidos para eles.
vamos nos ficar com Cristo. Vamos nos ficar satisfeitos com a nossa fé depositada em Cristo para a salvação da nossa alma. Não precisamos de nada mais. Fé somente em Cristo basta para a salvação da alma e para a nossa santificação também.